Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Que bom estar aqui novamente, hoje, terça-feira. Peço que todos fechem os olhos nesse momento, que nós possamos elevar os nossos pensamentos até os céus, vislumbrando a imagem do Divino Mestre Jesus, aquele campo verde, florido, nos chamando para uma caminhada. Vamos pedindo ao Mestre Jesus que envie seus anjos, trabalhadores e protetores, com a sua luz, uma chuva de fluidos, para que possa envolver a nossa casa, a noite de hoje, para que possa iluminar os nossos trabalhos, para que todos nós possamos alcançar o que viemos buscar, que nós possamos ser atingidos por essa luz maravilhosa que irá nos conduzir nos trabalhos de hoje. Querido Mestre, doce Jesus, guia nossos passos em sua luz, eterno amigo da perfeição, guarda contigo o nosso coração. Que assim seja, e assim pedimos a todos que envolvam o nosso irmão Ezequiel, que irá fazer a leitura de início dos trabalhos da noite. Boa noite, Ezequiel. Obrigado, hein? Boa noite a todos. Hoje nós vamos ler a lição número 44 do livro Agenda Cristã, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de André Luiz. O tema da lição 44 chama-se Ande Acima. Ante o bloco de pedra bruta, não se prenda à ideia do peso. Lembre-se da estátua primorosa que poderá sair dele. Contemplando as dificuldades da sementeira, não se detenha no receio à enxurrada e aos vermes daninhos. Recorde o pão que lhe fartará o celeiro. À frente da tempestade, não se perca em lamentações. Medite nos benefícios que virão de sua passagem. À face do trabalho árduo, não tema o suor que correrá copiosamente. Centralize a expectativa nas boas obras que surgirão. Não se fixe no calor da forja. Espere as utilidades que ela fornecerá à sua vida. Não imagine tão somente os perigos da enfermidade. Calcule a alegria e o poder de curar. Se você está governado efetivamente pelo ideal superior, esqueça o amigo que desertou, a mulher que fugiu, o companheiro ingrato e o irmão incompreensível. Todos eles estão aprendendo e passando, como acontece a você mesmo. O que importa é a intensificação da luz, o progresso da verdade e a vitória do bem. A lição é clara ao nos dizer
que muitas vezes, ante as dificuldades de um problema que estamos passando, ante a dificuldade que vemos aí nesse momento, nós desertamos muitas vezes, né, daquilo que nós estamos precisando fazer, daquilo que nós queremos fazer, daquilo que nós precisamos, ou seja, enfrentar essas dificuldades. E a lição é clara que fala que muitas vezes nós desertamos dessas dificuldades por vermos a vultuosidade daquilo que se apresenta à nossa frente. E nós nos esquecemos que o pouco que nós angariamos em relação àquelas dificuldades que estamos passando, vai servir lá na frente para que nós iluminemos o nosso espírito, para que nós tenhamos melhores dias. Então essas dificuldades, elas são colocadas no nosso caminho, mas por menor que nós saiamos dela, nós estamos angariando alguma coisa. A mesma coisa funciona quando nós muitas vezes vemos uma problemática e precisamos passar por ela, e nós vamos nos sentirmos muito aptos a isso, então nós desistimos no meio do caminho. Só que nós nos esquecemos que nós somos espíritos que está aqui na jornada terrena para aprender. Nós não nascemos sabendo. Dessa forma, tudo aquilo que nós angariamos de conhecimento é benéfico para nós. É pontual, é benéfico, é ótimo, por menor que seja. Mas a lição, mais uma vez, é clara: não abandonemos o barco, não abandonemos aquelas situações que muitas vezes não são bem vistas por nós. E é mais fácil nós, muitas vezes, abandonarmos essa situação. É normal do ser humano isso acontecer. Mas a lição pede, mais uma vez, não abandonemos o barco, não abandonemos essas situações, porque no final das contas nós vamos angariar benesses dessas situações, nós vamos angariar alguma coisa, luminosidade para o nosso espírito, nós vamos angariar melhores dias na nossa jornada terrena. Tá ok? Obrigado, boa noite. Obrigado, Ezequiel. Está no bolso. Gente, vamos mantendo a nossa vibração. Nesse momento a gente está recebendo a nossa companheira Ângela. Vamos envolvendo numa luz para que possa nos conduzir na palestra. E o tema de hoje: como resolver conflitos se utilizando do Evangelho, né? A prática do Evangelho. Bem-vinda, Ângela. Boa palestra. Então, boa noite mais uma vez a todos aqui presentes, a todos que estão acompanhando online, através das nossas redes de relacionamento. E que possamos nessa noite de hoje refletir um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. E o tema que nós trazemos hoje à reflexão justamente relaciona o Evangelho de Jesus com os conflitos que nós temos em nossa vida, né? Então, como resolver os conflitos utilizando o Evangelho de Jesus. Então, aqui nós vamos conversar um pouco e trazer alguns pontos, principalmente para a reflexão, né? Para compreender um pouco o que aflige a cada um de nós. Nós sabemos que a humanidade, por toda a sua história, ela é marcada por diversos conflitos, né? E a palavra conflito, que vem do latim, ela
significa a primeira palavra com, que é junto, né? E frigere, que significa bater, né? Então, é um conjunto de pessoas que se batem, oposições que se enfrentam, né? E através de todo o tempo, nós percebemos que a humanidade ainda vive em conflito, né? As nações ainda não se entendem. Hoje ainda nós temos a guerra em alguns países. E temos também guerras urbanas, onde percebemos parte de grupos que se violentam e se agridem por motivos que muitas vezes, se nós pararmos para pensar, né, não são motivos reais da existência do ser humano. Porque por muito tempo, o ser humano, para a sobrevivência, ele precisou agir de forma violenta. Mas hoje, com o avanço da inteligência, nós precisamos notar que a maioria dos conflitos que podemos vivenciar tanto dentro de uma mesma comunidade como em estados ou países diferentes, ela vai trazer como principal motivo as chagas nossas ainda do egoísmo e do orgulho. Então, o que nós primeiro podemos fazer em relação a esse tema, né? Identificar esses conflitos em que porventura nós vivemos no nosso dia a dia, né? Porque é normal alguém viver constantemente em conflito com o outro? Será que é boa essa convivência? Será que está de acordo com aquilo que Jesus veio nos ensinar? Certamente não, né? E quando nós percebemos que os conflitos, além de serem externos, podem ser internos, né? Porque uma coisa é eu estar em conflito com outro, ou o meu grupo estar em conflito com outro grupo. E existe também uma terceira opção, que é eu mesma estar em conflito com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, né? Então tudo isso a gente pode trazer aqui para a nossa análise, mas primeiro fazer a percepção de tudo aquilo que nós convivemos. Por que será que nós ainda sofremos, né, com conflitos dentro da nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos, nos ambientes de trabalho, né? Por que é tão difícil nós estarmos juntos com as pessoas, com os nossos semelhantes? Então, a primeira coisa que notamos é a diferença de opiniões, a diferença também, a divergência dos interesses próprios, né? E tudo isso vamos percebendo que é uma necessidade, um trabalho interior que está faltando dentro de nós, né? Jesus nos traz em muitos exemplos, né, a oportunidade que temos de trabalhar essa imperfeição em nós, né, que é a intolerância com o outro, que é muitas vezes um julgamento com o próximo, que gera aquele estado conflituoso, que pode não se apresentar em embates físicos, mas se apresenta em questões, em duelos psicológicos, né? De uma forma de nós muitas vezes rebatermos as pessoas, querer minimizá-los. Então tudo isso faz parte dos conflitos. Não são só físicos, eles podem ser psicológicos. Então há necessidade de nós observarmos dentro de nós o que é que está acontecendo, né? O que será que está faltando em nós? Então Jesus vai nos trazendo, na sua vivência e nos seus ensinamentos, várias dicas para que nós possamos ser mansos,
ser pacificadores. Quando ele traz, e está lá em Mateus, do capítulo 5, as bem-aventuranças, ele destaca essas duas, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos ou pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 9, ele vai trazer um pouco dessa explicação, principalmente dessas bem-aventuranças. Por que será que aquele que é manso, aquele que não age com violência, aquele que é humilde, ele ganhará, ele herdará a terra, né? Então isso é uma projeção no mundo onde nós estaremos mais tranquilos, onde depois dessas provas, expiações, onde aparentemente os fortes oprimem os fracos, onde a força, né, parece dominar tudo, nós perceberemos o quê? Que com a evolução do planeta Terra, os valores serão diferentes. O mais forte será aquele que for mais humilde, aquele que for mais caridoso, aquele que for mais resiliente. Esse será o mais forte e esse permanecerá, porque na verdade nós mesmos é que buscaremos essa evolução. Nós teremos que vencer, teremos que travar uma batalha interior contra o nosso eu velho, deixando essas imperfeições de lado e permitindo que esse novo ser, voltado ao Evangelho de Jesus, ao exemplo do Mestre, possa prevalecer, né? E somos nós. Será que nós temos essa condição de vencer a nós mesmos? De conhecer a nós mesmos? Essa é a grande questão, né? Nós temos aqui também em estudo um livro da irmã Cidufo, que é o Espírito Protetor, no livro Mereça Ser Feliz, pela psicografia de Vanderlei de Oliveira. Então ela traz lá no capítulo 6 uma inteligência intrapessoal. E essa inteligência vai proporcionar condições de resolver os conflitos, não só externos, mas principalmente internos. Ela vai destacar que muitas vezes nós atacamos o outro. Por quê? Porque ainda não estamos em paz conosco mesmos, né? Aquilo que nos incomoda no outro pode ser aquilo que não está resolvido ainda em nós. Às vezes nós nos esquecemos de nos colocar no lugar da pessoa. E certa feita, o Mestre Jesus traz um exemplo que todos nós já conhecemos e que nós não podemos esquecer desse exemplo, que foi quando houve aquele momento em que muitos trouxeram a mulher considerada adúltera para ser ali julgada, apedrejada, enfim. Bom, o que o Mestre fez? No primeiro momento, ele disse: aquele que estiver sem erro, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Todos, naturalmente, não fizeram nada. Por quê? Eles foram autoexaminar e, como nenhum se julgava sem erro, não podiam fazer, né, dar continuidade àquele julgamento. Então todos se dissiparam. Então Jesus, o que ele pede primeiro, né? Antes de você julgar, antes de nós julgarmos o próximo, temos que primeiro olhar para dentro de nós. Já é a primeira chamada. E Jesus vira essa mulher, que ele sabe que ela não errou sozinha, e ele pergunta a ela: ora, cadê aqueles que estavam, né, julgando? Todos foram embora. Eu também não te julgo. Vás e não peques mais. Então Jesus, ele não quer
ele quer educar aquele que esteve em erro, ou por ignorância, né? Ou porque ainda se compraz naquela situação, mas que não é boa nem para ele e nem para o próximo. Então, nós percebemos que às vezes nós temos os conflitos, nós queremos atacar, julgar, mas primeiro nós precisamos refletir qual é o nosso papel naquela situação. Será que em vez de eu discutir, de eu brigar, eu não posso procurar educar, ensinar, demonstrar, exemplificar muitas vezes aquilo que eu estou exigindo do outro? Então são pontos para nós refletirmos e utilizarmos no nosso dia a dia. Porque essa mudança interior, que se faz muito necessária, ela só é possível através do nosso exercício diário. Porque só assim a gente realmente consegue mudar, né? E às vezes, o que nós nos pegamos, isso ainda é muito comum, nós insistirmos em combater, né? Em discutir, em enfrentar, sem procurar entender o que aquela situação está nos mostrando, né? Às vezes, no nosso lar, nós encontramos dificuldade de manter um ambiente harmônico. E isso se dá, em muitas das situações, porque nós não queremos ceder. Nós não queremos fazer um tratado, um acordo, né? O que acontece, por exemplo, quando nós olhamos os países atualmente, né? Um quer brigar com o outro quer entrar em conflito, outro quer entrar em guerra. Aí vem alguma organização de paz e promove um acordo. Olha, façam esse acordo de paz. E no acordo de paz tem lá alguns tratados. Olha, esse país A vai ceder nesses quesitos, o país B vai ceder nos outros quesitos, para vocês se entenderem. Então um cede uma parte, outro cede a outra, para que possa haver uma boa convivência. Então esses tratados nós também podemos fazer no nosso dia a dia. Procurar perceber onde é que nós vivenciamos conflitos, né, de convivência, e procurar traçar alguns acordos, né? Conversar. Às vezes, uma boa conversa sincera, ela resolve uma questão conflitante que está há um período muito grande. Mas para isso a gente vai precisar também daquilo que o Mestre nos ensinou muito, que é a humildade, né? A humildade de poder enxergar a situação da outra pessoa também, né? Às vezes o momento, o entendimento daquele outro. E aquilo que nos compete efetivamente, né? Muitas vezes nós podemos analisar, ora, na nossa sociedade, se a gente vê algo errado, lógico, nós temos que tomar as providências, né? Está fora da lei, a gente chama as instituições que vão cuidar daquilo. Ah, não é fora da lei, mas é imoral. Bom, eu posso, primeira coisa, não compactuar com isso. Segundo, eu posso esclarecer. Tem alguma coisa que eu posso informar, né? Jesus, ele sempre levava o ensinamento, o porquê que aquela atitude não era sadia, por que aquela atitude não ia ser bom, não ia estar de acordo com as leis divinas. Então ele trazia a reflexão para que aquele que cometia algo, né, um mal, enfim, algo errado, pudesse entender por que é errado, né? E às vezes a gente insiste numa coisa, mas não compreende por que aquilo não é bom. Ou se já sabemos, mas ainda queremos assim seguir, também é uma questão de amadurecimento espiritual, que também nós precisamos respeitar, né? E saber ser humildes no momento que a pessoa pôde efetivamente descobrir que não estava certo aquele caminho. E agora então eu vou fazer assim, você agora percebeu que não estava certo, então agora, né, eu vou te julgar.
vou jogar isso na sua cara, enfim, não. O que nós vamos fazer? Acolher a pessoa, né? Dizer que, olha, tudo bem, como o mestre nos ensinou que o Pai sempre nos dá novas oportunidades, assim também teríamos que fazer. E outro exemplo que Jesus sempre traz em muitas passagens, que é o do perdão, é algo que poderia simplesmente resolver assim 99% dos conflitos. Porque nós temos ainda dificuldade muito grande de perdoar. Então, certa feita, que também nós com certeza já ouvimos falar dessa passagem de Pedro estava muito apoquentado com uma situação de um cobrador de impostos lá que insistia em não só cobrá-lo, como também subjugá-lo, enfim, com injúrias, etc. E ele estava assim, com o coração em conflito, porque ele sabia que deveria perdoar aquele irmão, porém, como ele estava insistindo naquilo, ele estava com dificuldade de perdoar. Então ele procurou Jesus, e Jesus disse a ele, né, ele querendo, sim, mestre, seriam 7 vezes que eu preciso perdoar o irmão? Não, Pedro, 7 vezes 70 vezes. Mas, para que Pedro pudesse entender mesmo por que perdoar, Jesus conta a parábola, né, daquele rei, do credor compassivo, que na verdade é o quê? Um rei que chamou uma pessoa que devia a ele muito dinheiro e era o tempo de pagar. E aquele que devia não tinha um recurso e ele deveria então ser preso, mas ele pediu a este rei: piedade, Senhor, não tenho como. E o rei resolveu perdoá-lo, perdoar a sua dívida, e ele saiu todo feliz. Só que, ao encontrar um que também era devedor deste, ele foi logo cobrar uma quantia bem menor que este devia, e ele também na mesma situação não tinha como pagar. Só que este outro, o que ele fez? Não, vou chamar as autoridades, vou mandar prender você porque você me deve e não quer me pagar. E o rei ficou sabendo disso e chamou a este primeiro credor. Falou: como você, né, não teve piedade com o outro numa quantia muito menor, sendo que eu te perdoei a dívida num valor muito maior, né? Então você vai ficar detido aqui. Então Jesus explica a Pedro que na verdade nós devemos perdoar para também sermos perdoados, né? E que o reino dos céus funciona dessa forma. Por quê? Toda a nossa atitude que não é condizente com a lei divina, ela vai ter o seu efeito, né? Toda causa tem o seu efeito e nós sofreremos aquele efeito. Porém, sempre que nós pedimos a Deus piedade, certamente nós teremos a força e teremos também as oportunidades novas para resgatar, para reconstruir aquele erro. E o Pai nos dá. Só que Ele nos dá também à medida que nós somos piedosos uns com os outros. À medida que o mesmo amor que Ele dá a nós possamos contribuir e relacionar um com o outro. Então é uma matemática que circula, né? Nós precisamos fazer este mesmo sentimento que nós pedimos a Ele, nós precisamos realizar com o próximo. Porque toda vez que nós olhamos para o nosso próximo e agimos com piedade com ele, nós estamos agindo com piedade com o Pai e conosco mesmos. Porque em cada um de nós há a essência divina. Então é isso que nós precisamos perceber, que todos somos irmãos e é isso que temos em comum. O que temos em comum é a essência do Pai. Quando estamos em conflito, nós só estamos apontando as diferenças, aquilo que não aceitamos, né? Aquilo que enxergamos que não está correto, que não agrada a nós. Mas se nós enxergarmos neste outro
a divindade que ele possui dentro de si, será muito mais fácil para nós cultivarmos a boa convivência, né? Pacificarmos o ambiente que estamos e trazer sim as respostas de forma mais assertiva. E a irmã Cidufó, nesse capítulo da inteligência intrapessoal, ela nos chama justamente para nós conhecermos a nós mesmos, a fim de que possamos saber como é que nós vamos nos relacionar com o outro, como é que eu posso educar, corrigir, ou até mesmo qual é o momento de silenciar, de tolerar, né? Tudo isso é uma inteligência da vivência que nós vamos desenvolvendo, mas a partir do momento em que vamos tendo como exemplo realmente Jesus, porque ele veio trazer tudo isso para nós, né? E ela lembra, e Jesus já fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e traz justamente também lá no Livro dos Espíritos, na questão 967, esta questão que Kardec coloca, em que consiste, né? Em que consiste a felicidade para os espíritos bons? E a resposta consiste no conhecimento de todas as coisas, inclusive em conhecer a si mesmo. Conhecendo a nós mesmos, nós começamos a entender o nosso papel, a nossa tarefa naquele momento. Como é que eu posso apaziguar? Como é que eu posso orientar? Ou como é que eu posso simplesmente colaborar? Às vezes, numa situação, para que aquele conflito não cresça, eu tenho apenas que silenciar, né? Não incentivar o erro. E ela fala também justamente que nós esquecemos de valorizar o positivo nas pessoas, né? Certa feita, Jesus, quando estava andando e uma multidão seguia, aquela passagem de Zaqueu, né? Todos olhavam para Zaqueu, cobrador de impostos, já julgavam a este daí, né? Ninguém gostava. Só que o que Jesus fez? Ele foi ressaltar o lado bom de Zaqueu, porque ele percebeu que Zaqueu queria conhecê-lo e mais, ele queria se redimir daquilo que ele fez de errado. Então ele chamou Zaqueu e disse que iria estar com ele. Então Zaqueu tomou-se de uma alegria muito grande e tomou também uma coragem para consertar os seus próprios erros e disse: olha, mestre, aquele que eu prejudiquei eu vou devolver, né, em dobro, muito mais, porque ele queria consertar os seus erros. Então Jesus, ele promove uma vontade muito grande em nós de deixarmos de corrigir aquelas imperfeições e buscarmos o desenvolvimento das nossas virtudes, né? E é assim que nós vamos conseguir também minimizar os conflitos, não só para com o outro, como os nossos próprios conflitos. Às vezes a gente vê naqueles desenhos, né, que quando uma pessoa quer fazer alguma coisa errada, então ela tem assim o ímpeto de realizar algo e vem um anjinho do lado, né, aquela personificação do anjinho: não faça isso, isso não é bom, vai te trazer algum problema, né, não é correto. E vem depois a personificação do diabinho: não, faça isso sim, vai lá, aproveite, não liga para o que eles estão falando, não, siga em frente. Então, nós percebemos o quê? Que dentro de nós há esse conflito interno, há um duelo. Por quê? Porque ainda trazemos em nós, né, as nossas imperfeições, querendo agir a todo momento. E às vezes até aquelas situações que desconhecemos. Mas existe o lado da consciência, que vem chamar a nós a oportunidade de fazermos o correto. Mas para seguir por esse caminho, normalmente nós despendemos uma energia maior, né? Com muito esforço, vamos no caminho certo. Então,
que isso vem nos dizer? Que é aquela porta estreita que Jesus fala, né? Ela é estreita, é mais difícil, mas ela que é a correta. Por quê? Porque ela vai estar de acordo com aquilo que o Pai nos pede. E hoje ela pode ser mais difícil de passar, mas com o nosso exercício diário no bem, nós veremos que vai ser uma tendência muito mais fácil em nós mesmos. O que nós alimentamos dentro de nós? Vai, dependendo do tipo de pensamentos que vamos alimentar dentro de nós, é o tipo de clima interior, de sintonia que nós vamos ter. Se todo momento vem aqueles pensamentos ruins, pensamentos de raiva, rancor, intolerância com o próximo, e eu ficar alimentando aquilo, eu vou viver em conflito e vou querer estar duelando com a pessoa, mesmo que ela não esteja ali, mas eu estou num duelo mental com alguém, ou um grupo de pessoas. Mas, se pelo contrário, procurar cultivar os pensamentos bons, procurar serenar, procurar sempre mentalizar tudo aquilo que Jesus nos ensinou, nós vamos fazendo com que esses pensamentos possam tomar conta de nós. E os nossos sentimentos vão sendo conduzidos de forma melhor. Isso vai também nos ensinar a questão de sermos assertivos nas situações diárias. Então, a assertividade é aquele que consegue colocar a sua opinião, defendê-la, porém sem causar nenhum conflito. Porque ele consegue colocar, ele confia de que, de uma forma ou de outra, se é para o bem, aquilo vai alcançar as pessoas. E se não alcançou agora, é porque ainda não é o momento. É porque aqueles não estão preparados ainda. Mas que não precisamos, então, aniquilá-los só porque eles não compactuam com algo que nós entendemos que é bom. Então, nesse sentido, nós vamos percebendo que o nosso papel na sociedade e na nossa vida, ela é sempre de uma forma que seja positivo, pacífico, e de uma maneira ativa, com amor ao próximo. É isso que o Mestre busca, que nós tenhamos esse discernimento de procurar acertar nesse sentido, de sermos mais compassivos, de sermos mais tolerantes, de sermos mais esperançosos e confiantes na providência divina. Hoje podemos passar essas aflições, hoje podemos passar injustiças, mas nós, com nossas atitudes melhores, de boa vontade, certamente teremos a recompensa pelos nossos esforços. Quando nós temos, principalmente em casa, os filhos, aqueles que nós auxiliamos na educação, é difícil ensinar a eles o bom caminho, aquilo que nós conhecemos que é bom, mas não podemos desistir. Por quê? Porque todo esforço será recompensado. Tudo aquilo um dia vai valer muito a pena, mesmo que aparentemente no momento parece que não adianta nada. Adianta sim, porque um dia o ser desperta. Todos nós um dia despertamos e vamos continuar despertando para as verdades do Espírito. Não podemos nunca desanimar, Então sermos mais confiantes em nós. A assertividade, ela traz essa autoconfiança, porque primeiro está em paz consigo mesmo, primeiro entende que resolve aquilo que pode resolver, aquilo que está dentro do seu alcance, não extrapola algo que no momento não nos compete, mas confia de que os caminhos serão tomados e que de alguma forma nós venceremos no final, sempre. Essa certeza de que nós trilhamos esse caminho
própria felicidade é algo assim muito confortador. A doutrina nos traz essa revelação e nos conforta demais, porque sabemos que todo o nosso esforço não é perdido, né? E toda vez que nós evitamos discussões, procuramos promover a paz, isso também é muito divino, né? Não só estamos auxiliando o ambiente, como ao nosso próprio desenvolvimento. E um dia herdaremos tudo isso, né? As nossas escolhas, elas são livres, naturalmente. A sementeia, ela é livre, mas a colheita é obrigatória, para o mal ou para o bem. E quando nós despertamos para o bem, nós vamos desejar semear mais o bem. Nós vamos procurar acertar mais. Vamos procurar perdoar mais, né? Lembrar, como aquele credor lá, que ele não pode ser incompassível, intolerante com a dívida alheia, porque ele também tem uma dívida para com alguém. Ele também precisa de perdão. Então ele também precisa perdoar, né? Isso tudo, principalmente quando nós nos predispomos a perdoar, inclusive a nós mesmos, nós promovemos essa paz interior. E essa paz interior vai refletir no convívio com as outras pessoas, né? Às vezes nós temos muitos conflitos externos porque o nosso conflito interno não está resolvido. Então, é necessário que estejamos em paz conosco, que possamos perdoar a nós mesmos. E assim ficará muito mais fácil perdoarmos aqueles que convivem conosco, né? Destacar as boas atitudes das pessoas. Assim como o mestre fez lá com Zaqueu, olhou o que há de bom nele. Possamos destacar o positivo das pessoas, possamos nos colocar no lugar das pessoas. Isso é empatia, e a empatia é também uma questão fundamental para evitar-se os conflitos. Porque se eu coloco-me no lugar do outro, se eu começo a compreender a situação do outro, eu minimizo, né, a minha dureza de coração. Então, é isso que nós precisamos nos atentar, né? Olhar uns para com os outros com caridade. Lembrar o que o Mestre diz, e até no Evangelho destaca também, na questão da boa pessoa, né? O que ele busca ser? Ele busca não ter ódio no coração, não ter raiva, né? Busca perdoar, busca compreender. Então esse é aquele que vai tentar seguir as leis do Pai. Ora, mas eu não vou ser perfeito como o Mestre Jesus. Não. Mas se nós tivermos pelo menos o desejo de ao máximo seguir os seus ensinamentos, o melhor será dado. E isso já vai ser muito importante, né? Porque às vezes a gente não quer se esforçar tanto, mas se faz necessário a nossa boa vontade, se faz necessário muitas vezes apaziguar, né? Ter um bom relacionamento, buscar compreender, buscar auxiliar, né? Mesmo que esse auxílio venha em forma de uma prece. Às vezes a gente esquece, né? Eu não tenho nada para fazer naquela situação, não tenho nada que está ao meu alcance, mas tem a coisa mais importante, que é a nossa prece, que é o desejo verdadeiro do bem àquele, seja a necessidade que for que ele está precisando. Então não vamos nos desanimar, né? Vamos estar em paz conosco, olhar para o nosso passado com amor, olhar para o nosso presente, aceitar aquilo que estamos hoje vivendo e procurar descobrir a melhor forma de viver o nosso presente, né? A melhor forma de olhar para aqueles que estão ao nosso redor, compreendê-los e contribuir naquilo que nos é possível. Para isso,
não esqueçamos nunca este amor de Jesus, né? Essa serenidade, essa mansuetude, mas essa firmeza, essa confiança na vida, na verdadeira vida que é espiritual. Essa ninguém pode nos tirar, né? Diante de tantas reencarnações, diante de tantos conflitos e batalhas que podemos ter vivido, só se vai o corpo físico, mas a alma permanece. E é isso que é o verdadeiro tesouro que nós temos que trazer e fazer brilhar cada vez mais. Então, o amor é aquele que vai fazer brilhar o nosso tesouro, fazer chegar cada vez mais próximo ao Pai. E para nós finalizarmos, tem uma mensagem da irmã Sheila, né, da benfeitora Sheila, que vem nos auxiliar justamente nesses momentos que podemos estar conflituosos, né? Então ela pede para nós: acalma-te, evita a cólera, a irritação agrava a enfermidade, desequilibra a mente, afeta o espírito negativamente. Nos momentos de contrariedade, entrega-te à prece e faze o melhor ao teu alcance. Se não podes, por teus meios, modificar a situação difícil, acalma-te e espera. Deus te vê e te conduzirá por mãos intangíveis à solução adequada. Então, não tenhamos dúvida de que os nossos conflitos podem ser pacientemente resolvidos com amor, com perdão, com a humildade, com a benevolência, né? Então tenhamos todos esse propósito na autoiluminação, no autoconhecimento e no amor ao próximo. Muita paz a todos, graças a Deus. Obrigada, Ângela, por essa reflexão, por esse aprendizado tão importante, que a gente possa dormir pensando, né? Quanto a gente perdoou, qual o exercício do perdão que a gente fez hoje. Fica uma lição de casa para que todos nós, porque não adianta nada a gente estar aqui, vir e não pôr em prática. Lógico, é difícil, somos imperfeitos, mas cada vez que a gente dá um passinho, a gente está melhorando, e isso é só através da persistência e da vontade, né, e da disciplina. Então, que a gente possa efetivamente, a partir de hoje, iniciar o exercício do perdão. E agora nós vamos passar para as nossas vibrações. Vamos todos, neste momento, sentarmos tranquilamente, tomarmos uma respiração profunda, soltando lentamente, procurando tranquilizar a nossa mente, mentalizando a natureza, os rios, o mar, um belíssimo pôr do sol. E do fundo dos nossos corações, neste momento, vamos envolver carinhosamente e amorosamente em vibrações de paz, amor e reconforto. Vibremos assim pelo globo terrestre. Que uma luz azul envolva todo este planeta. Que possamos, neste momento, emanar fluidos salutares para todos os dirigentes e seus respectivos países. Que neste momento difícil pelo qual o mundo passa,
que eles possam ser intuídos na procura do exercício digno, fiel e amoroso em prol de seu povo. Vibremos também por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que neste momento sintam-se protegidos e amparados pela seara do Mestre Jesus. Vibremos ainda pelos hospitais, pelos médicos, assistentes, atendentes, enfermeiros e socorristas, que neste momento a luz do Divino Mestre Jesus envolva todos esses verdadeiros soldados que lutam no cuidado de nossos irmãos que sofrem em seus leitos de dores. Aproveitamos ainda para estender essas vibrações positivas e salutares para nossos irmãos que se encontram nesses leitos, que eles possam sentir a corrente do Dr. Bezerra de Menezes atuando no tratamento espiritual, ajudando no tratamento material. Vibremos também para todos os irmãos que neste momento, de forma grandiosa, retornam à pátria espiritual, que eles possam ser amparados, acolhidos neste momento de transição. Vibremos também pela nossa casa de oração, que ela possa continuar atuando, acolhendo e orientando todos aqui que nos procuram, quer seja presencial, quer seja de forma online. Vibremos pelos trabalhadores, tanto encarnados quanto os desencarnados. Vibremos por todos os nossos trabalhos, pela nossa reunião de estudo, pela assistência espiritual, pela assistência material, pela evangelização infantil. Que possamos dia a dia nos fortalecer nos ensinamentos do Mestre Jesus. Vibremos também pela nossa caixinha de oração, caixinhas de vibração, que todos os pedidos ali contidos possam receber o atendimento necessário. Pedimos neste momento que uma luz envolva cada um de nós e que possamos sentir essas vibrações e utilizarmos para nós mesmos. Pedimos ainda, deixemos ainda uma vibração toda especial e amorosa à espiritualidade, que ela possa ser usada da melhor forma possível e da melhor forma para atender o irmão necessitado. E assim, agradecidos pela noite de hoje, pela oportunidade da vida, vamos dizendo: Senhor, Deus dos mundos, que possamos nesse momento receber Tua luz e que essa luz ilumine o nosso caminho, nos colocando na trilha do bem e do amor. Que essa luz fortifique nossa fé, que possamos buscar o aprendizado e o exercício de todos os ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe. E assim possamos entregar e receber com todo amor e carinho tudo que temos e merecemos. Que assim seja. Eu espero grandiosamente que todos estejam bem, fiquem bem e aguardo vocês na próxima terça-feira a partir das 20 horas para o nosso encontro, mais um aprendizado e mais um encontro híbrido como estamos vivendo. Muito obrigada, boa noite a todos.